Amém. Jesus é o nosso Senhor, o sacerdócio que nos enche de esperança. Amém? Abra sua Bíblia em Salmo 110, versículo 4. Deixa aberto que antes de começar a ler o nosso alimento diário, nessa semana 4, segunda-feira, eu vou orar por você. Amém? Ontem não fiz a live, né? Senhor Jesus, e ontem foi maravilhoso, falou sobre o Filho unigênito e primogênito de Deus, Senhor Jesus, mas espero hoje também estar suprindo vocês com a palavra profética, o sacerdócio que nos enche de esperança. Nós vamos ver o porquê esse sacerdócio nos enche de esperança, né? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por esse final de tarde, por essa sexta-feira que o Senhor nos conduziu. Senhor, abençoa este irmão, esta irmã que está ouvindo. Abençoa a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua saúde. Senhor, tira a ansiedade de seu coração. Ajuda ela a confiar e crer que o Senhor é aquele todo-poderoso que pode suster, suprir, livrar, curar. Senhor, abençoa-o grandemente em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler e orar o nosso versículo de hoje, versículo 4, né? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão, quem jurou foi o Senhor, né? Aleluia, Senhor Jesus. E ele não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Ó Senhor Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse para sempre aqui quer dizer que ele é sacerdócio para sempre, quer dizer sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vimos que esse Melquisedeque, ele não tem pai nem mãe, é sem princípios de dias, sem fim de existência, sem genealogia. Então ele é o Deus eterno, certo? E ele é o nosso sacerdócio. É por isso que esse sacerdócio nos enche de esperança, porque não é um sacerdócio terreno, ele não morre, ele não está limitado ao tempo e ao espaço, mas é um sacerdócio eterno. É o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Deus Pai glorificou o Filho, recebendo Jesus como Filho do homem em sua glória. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar um sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia. Na ressurreição, Jesus inseriu a humanidade e seu elemento humano para dentro da divindade, tornando-se o Filho primogênito de Deus. Por isso, hoje podemos afirmar que há um homem na glória. O texto continua: como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois de Jesus ter se oferecido para fazer esse sacrifício a nosso favor, Deus o ressuscitou. Aleluia! E ele foi recebido na eternidade. Nesse momento, Deus o designou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Gosto muito de Hebreus e também Romanos. Romanos mostra que ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Então, esse nosso Senhor Jesus, ele é um sacerdócio, né? Deus designou ele, e ele é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi aquele que trouxe vinho e pão, né, para Abraão, quando ele vinha da matança dos reis. Então, o nosso Senhor Jesus é essa ordem aí. Sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem princípio de dia nem fim de existência. Então ele permanece sacerdote para sempre, sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque representa Cristo. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tudo o que ele realizou no tempo, como homem, Deus recebeu na eternidade, e assim o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que maravilha, né? Dá para a gente
pular de alegria, tanta felicidade em saber que nós temos um homem na glória, alguém que fez algo no tempo e que Deus levou para a eternidade, né? Nós vimos na quarta-feira que nós vimos a eternidade passada, nós vimos a fundação do mundo, vimos a encarnação, vimos a crucificação do Senhor, a sua ressurreição, e depois nós vimos que Deus, ao ressuscitar, ele levou isso para a eternidade. Então o Senhor, tudo que ele fez aqui está na eternidade, né? Não há mais fim, nem começo, nem fim, nem nada disso há mais, porque o Senhor introduziu tudo na eternidade. Então esse é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor Jesus, conforme lemos a seguir, o sacerdote dos levitas, segundo a ordem de Arão, não era um sacerdócio perfeito. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é um sacerdócio perfeito e para sempre, que é capaz de nos levar para a glória de Deus. Você está convencido disso? Amém? Você precisa estar convencido, irmãos. Eu preciso estar convencido. O sacerdócio segundo a ordem de Arão, ele é passageiro. Ele não tem como aperfeiçoar, tornar uma pessoa perfeita. Mas, aleluia, pelo sacerdócio de Melquisedeque, ele é um sacerdócio eterno, perfeito e capaz de nos introduzir na glória. Jesus foi constituído nosso sacerdócio segundo o poder de vida insolúvel, indissolúvel. Isto é, o poder da vida indestrutível. Irmãos, você tem um poder da vida indestrutível dentro de você. Ó Senhor Jesus! E isto ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Senhor Jesus, tal poder é de vida inextinguível, imperecível, e ninguém pode acabar com ela. É do poder da vida indissolúvel que se levantou um sacerdócio perfeito para nos ajudar e nos conduzir à glória de Deus. Essa vida está dentro de nós. Que maravilha! Talvez nós olhemos para nós mesmos como um homem finito, como um homem fraco, como nós sempre falamos, né? Fraco, frágeis e mortais. Mas quando você também olha para o seu sumo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, mostrando que ele é o sumo sacerdócio eterno, ele é perfeito e maravilhoso, e ele é capaz de nos conduzir à glória, pelo fato de ele ter sido obediente ao Pai, até a morte de cruz. Ele se tornou o autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Amém? Senhor Jesus. Amém, irmão Douglas? Ó, Senhor Jesus, comportou dinâmico. Amém, meu irmão? Estamos saindo aqui. Jesus é o Senhor. Amém, Janete. Diane, minha esposa, também está assistindo. Ó, Senhor Jesus. Então, o nosso sacerdócio é o quê? Ele é segundo o poder da vida indissolúvel, poder da vida indestrutível. Louvado seja o Senhor, inextinguível, imperecível, que ninguém pode acabar com ela. Então, o Cristo que há em você, ninguém pode acabar com ele, né? E Cristo está unido a você. Então, você e Cristo é uma só pessoa. Ou seja, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Então ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Amém, irmão? Senhor Jesus, o Senhor quer nos tornar como ele é. Nós temos uma esperança superior. Se estivéssemos na dispensação da lei, no Antigo Testamento, e dependêssemos do sacerdócio levítico, nunca conseguiríamos chegar até Deus. Mas Deus nomeou Cristo em sua ressurreição um sacerdócio perfeito para sempre. Ele é capaz de nos achegar a Deus. Querido irmão, você tem essa esperança? Então afirme categoricamente, eu tenho essa esperança. Se você estava desanimado e desencorajado, essas palavras precisam reanimá-lo. É hora de acordar.
Ó Senhor Jesus, a palavra do Senhor nos motiva a prosseguir, cheios de esperança. E também Pedro fala assim, que nós fomos regenerados para uma viva esperança, né, mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Fomos regenerados para uma viva, e nós temos hoje uma viva esperança, né? Louvado seja o Senhor. Então é hora de acordar. Acorda, ó Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos motiva a prosseguir cheios de esperança. A fraqueza e inutilidade pertencem ao sacerdócio anterior, mas nós temos a Cristo, nosso sacerdócio perfeito e poderoso, para nos aperfeiçoar e nos conduzir até o Pai. Porquanto se testifica, tu és sacerdócio para sempre, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual chegamos a Deus. Então, essa é a esperança superior, a esperança do nosso chamamento, alcançarmos completa filiação. Essa é a esperança do nosso chamamento, alcançarmos plena filiação. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, nós temos um sumo sacerdote que, como filho do homem, teve sua humanidade glorificada e recebida por Deus na eternidade. Cristo se tornou o sumo sacerdote perfeito para nos conduzir a Deus. Creia tudo o que ele fez e tudo o que ele é e fez está acessível a nós pela fé. Não há mais motivos para apatia e desânimo, pois Hebreus é um livro que nos enche de esperança. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, Hebreus é um livro que nos enche de esperança, porque nós vemos o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que nos enche de alegria, que isso mostra que ele pode nos aperfeiçoar para nos conduzir até a glória e nos inserir totalmente no Pai. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém, Douglas? Não podemos dizer que isso não é para nós, pois não é baseado em nossa força, e sim no sacerdócio perfeito. Ele irá nos levar à glória. Louvado seja o Senhor. O Senhor irá nos levar à glória. Ó Senhor Jesus. Obrigado, irmãos, por ter ouvido a leitura do nosso alimento diário. E a pergunta é: qual a diferença entre o sacerdócio dos levitas, segundo a ordem de Arão, e o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque? Amém? E aqui termina a leitura do nosso alimento diário. Já estamos na semana 4, sábado. Amanhã, domingo, terminamos a leitura desse alimento diário e vamos entrar em outros. Amém? Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelos irmãos que assistiram, pelos irmãos que comentaram. Senhor Jesus, abençoa a vida de cada um dos irmãos, fortalece eles em seu nome. A cada dia queremos, Senhor, nos apegar ao sacerdócio perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, que está nos conduzindo à glória, para um dia, quando o Senhor vier, estarmos, Senhor, Senhor, cheio da Tua presença, cheio da Tua palavra, cheio da Tua vida divina, e assim reinar com o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Encerra aqui a leitura do alimento diário. Amém.